TV Aposentado, com Luciano Faccioli. Ei, pessoal, tudo bem? Mais uma vez a TV Aposentado, informando para o senhor, para a senhora, para moços e moças, para crianças também, para a família que nos acompanha. Afinal, toda e qualquer família brasileira não tem um vovô, não tem uma vovó, ou não tem um papai e uma mamãe. Então, é para vocês esse papo e essa informação de agora. Luizão, o que você traz de números não é aula de matemática não, hein? Mas prestem atenção aos números que o Luizão vai nos falar, nos explicar e que, olha, talvez vão surpreendê-los e surpreendê-las. Atenção! Bom, Faccioli, obrigado pela oportunidade. Então, a Constituição de 88 facultou o direito aos aposentados, aos idosos acima de 70 anos, votarem ou não conforme a sua vontade. Mas a ausência desses idosos nas urnas pode causar um prejuízo grande à democracia brasileira. E talvez, não é uma crítica, hein? Não é? É um comentário. Vocês que estão nos vendo aqui, senhores e senhoras, podem estar neste bolo, nesta fatia que é grande, hein? A população brasileira acima de 70 anos compreende aí de 18% a 15% do total, de 15% a 18% do total. Isso pode mudar o resultado de uma eleição. Para ter um exemplo claro, nos municípios, pessoas aposentadas e idosas compreendem de 10% a 15% da população daquele município. Se eles decidirem votar em um prefeito... É uma média isso. É uma média. Se eles decidirem votar em uma pessoa e decidirem que o prefeito vai ser fulano, o fulano vai ganhar a eleição. Sendo que hoje não existe, na maioria das casas legislativas dos municípios, nas câmaras de vereadores, um representante sequer da terceira idade. A política para a terceira idade inexiste nas câmaras municipais e na maioria dos municípios por conta disso. Os idosos não comparecem à urna, não escolhem alguém para representá-los, e essa ausência significa que política pública para idosos também vai deixar de existir. No plano estadual e nacional, funciona da mesma forma. Se a gente não escolher e não comparecer às urnas para poder eleger o nosso representante, nós vamos ficar com ausência ainda de políticas para idosos. Repita esse número que eu até brinquei, não é? Não brincando com coisa séria, que seria, e não deixa de ser, uma aula de matemática. Repita os números em relação a municípios, do percentual ou de eleição de vereadores em uma Câmara, por exemplo, com 9 representantes, que é o caso de cidades menores. Repita, prestem atenção mais ainda, por favor. Vamos pegar uma cidade como Tatuí, um exemplo. Lá tem 13 vereadores e um prefeito, como toda a cidade. Temos lá 110 mil habitantes e 23 mil aposentados. O vereador mais votado na última eleição teve 5 mil votos. Se os aposentados resolvessem escolher 5 vereadores e dividissem os 23 mil votos em 5 vereadores, fariam 5 vereadores mais votados com 5 mil votos com representação para aposentados. Sendo que hoje, na Câmara de Tatuí, não existe um representante na Câmara que fale sobre os idosos. Ou seja, para você que tem mais de 70 anos, que por uma opção, não vota, né? Não quero saber de votar. Vou lembrar, Luizão, que já falei em outros vídeos aqui na TV Aposentado. Minha mãe vai fazer agora, no próximo mês, 88 anos. A gosto dela e a critério dela, dependendo da situação. Mas esse político, eu falo, opa, mamãe, pode parar. Por quê? A senhora não votou, não tem o direito. Não, como assim? Eu falei, não, a grosso modo, né? Não escolheu A, B, ou deixou de escolher, não exerceu o seu direito de colocar ou tirar alguém de uma Câmara, de uma Prefeitura, de uma Assembleia, de um governo federal, então, teoricamente, não tem direito a reclamar. O que você quer para a gente fechar esse papo, já que eu não entrevisto ninguém, é sempre um papo com informação, para senhores e senhoras que têm 70 anos ou mais, que nem se lembram, pode ser, acontece, da última vez que votaram. Convide o seu neto, também com 16 anos, que o voto é facultativo, a ele tirar o título e, no dia da votação, convide ele para tomar um sorvete, exerça esse ato cívico para bem do país e ensine o seu neto que a democracia é feita com representação. Obrigado.
Boa dica. Gente, TV Aposentado. A gente sempre traz temas oportunos, importantes, informativos e mais do que isso, com prestação de serviços. Observar os números que o Luizão falou? Importante. Reflita, pense, raciocine ainda mais. Será que continua valendo a pena não votar? Será? A resposta com vocês.